Boa noite, meu nome é Bruno Reich, sou o proprietário e diretor do Hotel Cabana Suíça e convido todos vocês para assistir a minha entrevista e apresentação do hotel no programa Uvas e Personalidades. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades e hoje com mais uma personalidade local. Eu costumo dizer que é a nova estirpe do empreendedor que apanhou uma estrutura familiar, clássica, que de alguma forma vai ser sempre contemporânea. Hoje temos Bruno Reutz, o empresário do ramo hoteleiro, que vai se apresentar e mostrar a uva que ele é. Bruno, obrigado, eu sou Uvas e Personalidades. Diz-me lá, para quem não te conhece, quem é Bruno Reutz? Provavelmente quem agora tubando aqui já me conhece, Bruno Reich. Sou aqui o proprietário atual administrador do Hotel Cabana Suíça. Estou com 32 anos. Fiz faculdade de arquitetura, mas eu não cheguei a concluí-la. No meio desse tempo fui morar na Irlanda, onde eu passei 4 anos. Lá na Irlanda eu abri um café, um coffee shop. Foi onde eu comecei a me apaixonar pela parte da culinária, né, na parte de cozinha e restaurante, que até então o meu mundo era só a hotelaria, né? E quando eu retornei para o Brasil para ajudar a cuidar da minha avó, que ela já estava enferma, e dar uma mão aqui no hotel na temporada também, eu vi que estava precisando de uma alma jovem aqui na empresa. Estava assim muito defasado, muita coisa assim que eu vi lá fora que tinha que ser ajustada para os novos tempos, né? Isso faz atualmente 6 anos. E quando decidi ficar aqui no Brasil, vendi tudo que tinha que vender lá da minha empresa e decidi ficar com o hotel e abrir o restaurante aqui dentro do hotel. Foi desde então que estamos nessa repaginação a cada ano, né? E no meio desse todo esse tempo a gente ficou tendo que mudar muito o hotel, como todo mundo já viu as transformações que teve de fachada, como de apartamentos e acomodações, né? E esse ano nós finalizamos as reformas que tinha para um programa e decidimos investir no nosso restaurante. Não sei quem já conhece aqui o nosso restaurante, decidimos investir numa boa carta de vinhos, como a gente conversou outro dia. Contratamos um chefe renomado de Curitiba, do restaurante Poco Tapas, Fábio Matos. Então ele fez uma imersão aqui com a nossa equipe. Então ele deu um treinamento full time ali em loco para toda a nossa parte da cozinha e conseguimos repaginar esse restaurante agora porque eu sentia que em Guaratuba faltava um ambiente clássico, um ambiente onde você pode escutar uma música clássica, um MPB, um lounge music assim com sax, que eu sou apaixonado por saxofone e piano. São duas coisas assim que eu sou apaixonado. E um lugar assim gostoso para namorar, para conversar, com luz baixa. Vamos mostrar em outro momento aí o ambiente, né? E com os pratos assim mais sofisticados, né? Porque eu sinto que em Guaratuba assim a maioria dos restaurantes todos eles assim têm o mesmo padrão litoral praia, né? E muita gente gosta, eu gosto, também vou, mas eu acho que na cidade estava precisando. Guaratuba é uma cidade que está crescendo muito, né? Guaratuba é uma cidade que está crescendo muito, então tem muitas pessoas assim que eu conversava que sentiam falta desse diferencial. E foi assim o que nós estamos trabalhando esse ano. Nos outros anos que eu abri o restaurante, eu estava na outra pegada, né? Estava na mesma pegada de todos, né? Porque assim eu precisava conhecer a dinâmica, conhecer os fornecedores, conhecer os clientes, conhecer a praça, digamos, né? E daí esse ano eu decidi, falei, não, vamos continuar, vamos dar um passo à frente e transformar o nosso restaurante. Como eu comentei, vens uma nova estirpe de sangue novo, empreendedor em Guaratuba, que estava a necessitar, e lá está, ele sentiu mesmo que eu, estando cá há pouco tempo, com essa necessidade de um je ne sais quoi, não é? De diferencial, porque existe público para este tipo de ambiente. Tu tiveste uma formação, podemos dizer, de contexto europeu, ou seja, estiveste na Irlanda, sentiste um diferencial de sociedade, um diferencial de marketing, um diferencial de gestão que tu viste que caberia aqui em Guaratuba. Caberia. Posteriormente veio a pandemia.
tu podes dizer que essa parte de disciplinar que apanhaste do contexto europeu deu para essa adaptação de sobrevivência do hotel durante o período típico da pandemia? Nunca tinha pensado nessa questão e agora, enquanto estava fazendo essa pergunta, realmente. Porque, como eu falei, lá na Irlanda tinha um café e o meu café ele ficava fechado no inverno, por causa de que era muito frio, as pessoas saíam um pouco, não nevava aonde na Irlanda, não é muito difícil nevar, mas é muito frio, então tem um período ali que tudo se fecha. E então meio que a gente se arrolocava dentro de casa e não gastava para passar o inverno, né? E foi mais ou menos o que aconteceu na pandemia, só que a longo prazo, né? Então, assim, graças a Deus, quando chegou a pandemia, a gente veio de uma temporada boa. Conseguimos, assim, se manter, mas, assim, eu posso dizer que graças também a um pouco de uma ajuda do governo, porque, bem ou mal, querendo ou não, as ajudas que o governo nos deu, assim, com alguns benefícios de pagamento de impostos e alguns outros benefícios de dedução de salários de pagamento, isso ajudou. Isso ajudou. Teve muitas empresas assim que como nós estamos agora nós estamos com uma média de 50 funcionários. Então, assim, mandar toda essa pessoa embora também custaria caro. Então, assim, a gente ficou bem naquela linha. Será que compensa mandar todo mundo embora, fica com esse pessoal, com essa equipe, pagando aquelas deduções do governo? Então foi uma decisão muito difícil, assim, porque todo mês era que mês ia terminar a pandemia. Todo mês ia terminar, e o negócio se prolongava. Pelo menos na parte da hotelaria, ela foi muito afetada. Eu acho que depois da hotelaria, eu acho que o setor mais afetado foi... Restauração. Perdão, acho que foi festas, né, entretenimento. Acho que esse foi os mais afetados de todos, creio eu. Mas a hotelaria, a parte do turismo ainda ficou muito bem afetada, então nós conseguimos voltar a trabalhar depois de 6, 7 meses, assim, trabalhar com algumas limitações, Uhum. Exatamente, mas assim a gente conseguiu trabalhar. E questão da Irlanda, eu acho que foi isso que nos ajudou, porque quando aconteceu a gente viramos em copas, como meus pais dizem, assim, nem respira, para não gastar. Então, isto é o Bruno, o rótulo, tá? O rótulo da garrafa é o Bruno Roedes, estando à frente da empresa Cabana Suíça, que já é um legado, praticamente. Com quantos anos, então? O hotel está com 59 anos e iremos fazer 60 anos agora em 2023. E de primeira mão, ninguém está sabendo, a não ser nossa equipe aqui dos colaboradores. Em 2023, nós iremos inaugurar uma segunda unidade aqui na nossa cidade. Esse é o crescimento e a veia jovem que de alguma forma vê o diferencial. Este é o rótulo, tá, do sangue novo perante uma estrutura e uma fachada clássica. Sangue novo, como nós contamos. Agora vamos ver o Bruno como uva. Tá? Bruno, um comum mortal, um cliente, apanha-te como a cara da empresa. O que é que ele vai sentir? Primeiro impacto, tu és a cara da empresa. Espera uma hotelaria clássica, deve esperar uma determinada faixa etária para o receber. Mas não é facto. Tem um jovem à frente de uma empresa que é um clássico em Guaratuba. Qual é o impacto que tu dás nas pessoas, sendo a cara da empresa, esse sangue novo para prestar esse serviço? Como é que as pessoas se sentem ao te ver? Hoje em dia eu acho que já conseguem me ver, tanto os clientes eles não me conhecem, né? Assim, a não ser os clientes que são mais antigos, mas assim, digo, a cidade ou outros moradores, assim, no começo eu acho que ficava assim, herdeiro. Descrédito. Não me dava muito crédito, assim. Mas com o passar desses últimos 5 anos, 5, 6 anos, eu acho que começaram a ver o meu trabalho. E a cada ano eu estou mais à frente. Agora, esse último ano de 2022, fiquei 100% nas minhas mãos, porque eu estava naquele processo de transição da minha mãe. Então, a cada ano ia se passando mais um bastão, e mais um bastão, e mais um bastão. Em 2022 foi sempre full time, digamos assim, full nas minhas mãos. E acho que hoje em dia todo mundo vê que isso é o Bruno, que o Cabana é o Bruno.
Todo mundo fala assim, o que você fez, a tua cara, porque tudo que eu coloco aqui de decoração, de ambiente, porque é diferente assim, eu não coloco nada que eu não queria para mim. Então toda a decoração foi, eu penso como fosse minha casa. Então assim, é tudo feito por mim, digamos assim, o pensamento, né? Então automaticamente fica a cara do Bruno. A cara do Bruno, então as pessoas elas já conhecem, então eu sou muito chato assim, em questão da exigente. A palavra chata não se usa, eu sou muito exigente na parte da comida e das bebidas, então assim, é tudo do meu gosto, que quem vier aqui experimentar, é passado pelo meu gosto. Tu és relativamente jovem, estás com 30, é isso? 32 anos. Para quem não sabe, eu vou dizer assim, regra geral, os empresários aqui do Gratuba tratam e identificam o Bruno como visionário, tá? Visionário é o termo, o adjetivo que aplicam no Bruno é visionário. Com 30 anos, se tu escrevesse um livro, que título teria? A vida não é tão curta assim. A vida não é tão curta assim. Daí lá está o visionário da parte dele. E o que é que as pessoas leem nos teus olhos? Confiança. Confiança? Confiança. Porque eu sou muito aberto, sou muito muito claro nas minhas decisões, nas minhas vontades, quero, não quero, não sou muito assim de preto no branco. Acho que confiança é o que eu gostaria, pelo menos, que o meu olhar expressasse. Nós geralmente somos sempre referência para alguém, somos sempre um modelo para alguém. Que frase é que te acompanha num livro, um título ou um dizer tradicional que te acompanha diariamente, tu queiras partilhar? Que te sirva de incentivo diário? Eu acho que assim, dizer não me vem na cabeça assim, mas uma palavra que me move muito, uma palavra que quase todos os dias assim, me vem na cabeça. A gente sabe problemas do dia a dia e resiliência. Resiliência, que foi o que começamos o Brasil a viver com a pandemia, o mundo a viver com a pandemia, voltando à questão da pandemia. Então, assim, é muito difícil a gente manter os pés no chão, a cabeça fria e os pés no chão com os problemas que acontecem. Às vezes são problemas que saem do nosso controle, por exemplo, a pandemia. Por exemplo, o desastre natural que deu nas estradas. Então, além de ser uma coisa terrível, porque pessoas sofreram, pessoas morreram, isso afeta diretamente a empresa, afeta diretamente o financeiro da empresa. E isso desestabiliza tudo, né? Reservas cancelando, até um pouco antes de eu chegar, eu estava conversando com a secretária de turismo sobre ela mandou um vídeo de Morretes, falando que as reservas estão cancelando, e aqui em Guaratuba também, e já está tudo bem. Então, assim, a gente tem que manter os pés no chão, cabeça fria, respirar, be brief e foco, porque se a gente se desespera, não existe, porque daí o que vai fazer? Conversei com alguns colegas empresários também, todos desesperados, falei, calma, vamos lá. Um dia por dia, não adianta a gente, vou vender meu estoque antes, calma, nem começou a temporada, vamos acreditar. Acho que as pessoas elas acreditam um pouco no que fazem. Este é o Brasil que eu quero mostrar lá fora. Eu tenho mostrado este Brasil, ou seja, a nível de empresários, muitas vezes não é aquele Brasil rotulado, como já todos conhecem, principalmente em Portugal, mas podemos dizer no mundo. É que todas aquelas comunidades brasileiras e portuguesas que nos vêm lá fora, sempre foi um objetivo mostrar os empresários, tá? Quem é que está por trás de uma empresa? O que é que eles têm a dizer sobre não o que se diz lá fora, mas assim, não vamos pelo lado de novela, tá? É assim, vamos falar mostrar a cara da empresa, como é o Bruno. É isto que eu quero mostrar lá fora, de resiliência. O brasileiro é resiliente. Eu não direi que ele sofre com um sorriso, mas ele enfrenta os problemas com um sorriso, tá? É assim, não é aquele sorriso traquina, mas é aquele sorriso de quem já sofreu, já conhece a dificuldade, mas consegue de alguma forma contornar, porque a leveza do Brasil é esta mesmo. Bruno, os jovens empresários estão a gatinhar agora na tua área, que tu já dominas, sendo o visionário. O que é que tu tens a aconselhar para eles? Na minha área, hotelaria?
Vamos falar do teu know-how, porque está tudo encadeado, não é? Hotelaria, restauração, a parte empresária, o turismo. Sim. É uma rede de know-how que tu absorveste, inclusive com experiências no exterior, que estás a trazer para cá, para dentro do Brasil. Que frase de incentivo ou que motivador tu tens a passar a esses jovens empresários que de alguma forma querem ser visionários? Acho que pode ser uma visão que eu tenho, que eu aprendi esse ano, porque eu comecei a fazer a faculdade de administração, porque como eu estava aqui em Guaratuba, assim, tinha a minha noite ociosa, e daí eu falei, não, vamos lá, temos que continuar, porque o empresário não para, porque se ele se para, ele se acomoda, né? Eu falei, não, então eu vou entrar na faculdade, vou fazer faculdade de administração, estou cursando, e eu já tinha isso como bagagem da empresa, mas na faculdade isso me reforçou muito mais, que é a parte dos colaboradores, a parte da sua equipe de funcionários, que eles têm que estar assim abraçados com você tem que ir junto com eles, porque se você tem um distanciamento de funcionário e patrão, eu senti assim que funcionou muito melhor dessa forma. Tu és um líder, então? Posso dizer assim, no começo eu ficava assim, o que será que eu sou? Mas hoje em dia eu sinto que, graças a Deus, eu tenho esse sentimento de que eu sou um líder e não um chefe, porque eu gosto de ver eles felizes, gosto de me divertir com eles, não digo sair, mas assim de ter um ambiente de trabalho acolhedor, de ter um ambiente de trabalho com um clima organizacional bom para se trabalhar, e porque automaticamente parece que tudo começa a fluir, do que aquele pau e ferro, que eu posso dizer assim que a empresa ela foi muitos anos aqui, imagina, 60 anos, né? Então isso aqui estamos na terceira geração, então imagina em 1950 da forma que era administrado, então era outro patamar, Atualmente com o Bruno podemos dizer que é outro nível. Outro nível. Então eu acho assim que é uma linha, ainda mais para quem começar a administrar alguma empresa que não tem esse conhecimento, às vezes você já chega com aquela empoderamento de chefe. Não é legal. A atitude não é legal, que você acaba se distanciando. Então, quanto mais estiver eles próximos com você, porque é um time, né? Eles ganhando, você sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Eu acho que era isso para os novos empresários aí. Tem que assimilar. Bruno Reuters, do Cabana Suíça, os contactos dele, administrativos e oficiais, irão passar todos aqui no rodapé. Venham ver o sangue novo, eu não direi domesticar, mas assim, a reorganizar uma fachada clássica que se quer contemporânea, nem aos anos 50. Mantém-se a estrutura arquitetónica talvez dos anos 50, mas o sangue novo do novo século está cá a dar as suas cartas e influências europeias. Bruno, obrigado pela visão e personalidade. Obrigado. Tá? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já.
Tá com saudade de viajar? Então arroche e descubra o Rio Grande do Norte, uma lindeza de lugar. Aqui você tem um mundo pra passear. Natal, Pipa, Galinhos, gostoso, mas se quer um friozinho maravilhoso, não falta serra pra você aproveitar. Aqui é tudo perto, pode vir de carro, avião, até a pé. Tem Santa Rita de Cássia pra quem tem fé, mas menino, tem até montanha pra descer de rapé. O Rio Grande do Norte tem um mundo para você aproveitar. Vamos viajar? Turismo preparado e seguro é logo ali. Visite riograndedonorte.com.br. Ok, João Carlos Farrapa do Uvas e Personalidades, e hoje venho fazer uma proposta diferenciada e uma apresentação. O que é Uvas e Personalidades e o convite para que vocês participem do nosso grupo. Uvas e Personalidades surgiu em 2020, produto e projeto do Produtora Conteúdo. Produtora Conteúdo que surgiu com esta proposta e eu desenvolvi exatamente mostrando história e contactos de alguma forma com empresários para mostrar o que de melhor aqui no Brasil, lá para fora. Na sequência, com o nosso networking, surgiram contactos empresariais que de alguma forma nós fizemos o apadrinhamento, digamos assim, e a ponte entre Portugal e, nomeadamente, o Brasil. Nessa sequência, inicialmente em 2020, nós fazíamos somente streaming e YouTube. Na sequência, lá está, houve a divulgação tanto das nossas entrevistas com empresários das mais diversas áreas profissionais, o que surgiu um networking interessante. Surgiram contactos, surgiram pontos que nós fornecemos e também através da nossa divulgação a demonstração dessas empresas visualizando e propondo um marketing diferenciado na nossa questão de visualização. Na atualidade estamos em 8 TVs, tendo um horário semanal de divulgação de 14 horas semanais. Visto isso, muitas empresas já se agregaram a nós, nossas parceiras e patrocinadores, do qual viram que têm frutos a nível da divulgação, das nossas parcerias e dos nossos contactos que, a partir do momento em que nós estamos a divulgar essas empresas como patrocinadores, como conteúdo, de alguma forma tem resultado. Tem sido benéfico para ambos. Atualmente estamos, como já disse, com 14 horas semanais de programação, em mais de 27 países, tá? E com 8 TVs. Agrega-se a informação que passa nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, o que de alguma forma é benéfico para todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. O nosso objetivo é fazer essa proposta. Venham fazer parte do nosso grupo, venham fazer parte do nosso networking. Entrem em contacto através das nossas redes sociais para que de alguma forma nós vos possamos ajudar a fazer parte deste grupo que é a Produtora Conteúdo. Como eu digo, nada do que se possa passar despercebido tem que ser visualizado. Toda a grande empresa precisa de um mecanismo de divulgação. A minha proposta da Produtora Conteúdo e do Uvas e Personalidades é esta. Venham fazer parte com o vosso conteúdo e agregar-se ao nosso grupo da Produtora Conteúdo e através de Uvas e Personalidades serem vistos lá fora e cá dentro também. Tem sido uma evolução perante aqueles que nos acompanham, onde vocês podem comprovar. Temos tido feedback muito positivo a nível internacional, principalmente pelas comunidades portuguesas e brasileiras que se encontram ao redor do mundo. Querem abraçar a evolução, tem que haver um caminho a percorrer. É a minha proposta do Uvas e Personalidades é que vocês façam parte do nosso grupo. Venham conhecer um pouco mais, avancem com uma dúvida e venham tomar conhecimento das nossas propostas. Agreguem-se, venham fazer parte do Uvas e Personalidades e da Produtora Conteúdo. Até à próxima! Oi, meu nome é Carla Souza Farrapa. Hoje eu vim apresentar finalmente para vocês o nosso projeto Além do Salto. Estou aqui na companhia dos meus ursinhos, porque sozinha eu não gosto de falar, então eu gosto de falar sempre com muita gente perto, para contar para vocês como que iniciou. Tá? A gente veio aqui, parei aqui por acaso nesse lindo café
que acabou de ser inaugurado, Florata Café. Aconselho, muito bom o café e os doces e os salgadinhos, tá? Falando isso para eu conseguir ficar mais calma e contar como é que funciona o Além do Salto com mais tranquilidade. Então, há um tempo atrás fui convidada para fazer um projeto de uma amiga minha, de duas amigas minhas, que era Mulheres que Acontecem. Quando eu fui convidada, eu falei para elas, olha, eu tenho uma ideia de escrever um livro contando história de mulheres, porque o meu trabalho, dentro do que eu faço no escritório de advocacia, eu conheci muitas mulheres poderosas, com histórias poderosas, e muitas dessas histórias me ajudaram a ser quem eu sou. Tá? Então, essas histórias ajudam pessoas. Quando eu fui fazer esse projeto com elas, eu fui meio assim, vou fazer, não vou fazer, acabei indo na segunda edição do processo delas, do projeto delas. No momento que eu sentei falar de mim para uma câmera, que nem eu estou fazendo agora, desde de todos os momentos que me levaram a ser quem eu sou, e venho todas as histórias de todas as mulheres e pessoas, no geral, que eu conheci, que me levaram a ser quem eu sou, eu imaginei o meu projeto lá atrás. Então, a minha inspiração foi delas. A questão de umas 3 semanas, eu participei de uma palestra do Geraldo Rufino, e ele falou uma coisa que me incomodava um pouco, porque eu sempre pensava, nossa, mas eu quero fazer uma coisa que antes era escrever um livro, e hoje é fazer um projeto para passar como uma série, para passar como um legado, para deixar para as pessoas, para a família, para as pessoas que vão assistir no futuro, contando a história da mãe, da avó, dos filhos, né? Histórias de família. Esse legado, eu pensava, mas eu fiz isso lá atrás, eu vou fazer igual. Será que esse fazer igual eu estaria fazendo correto por estar fazendo uma coisa não igual? Porque cada um tem uma visão, cada um pensa de um jeito. A minha visão é diferente daquela com a qual eu fui tratada e o meu processo foi feito. Porque eu tenho algumas outras coisas junto comigo que vão fazer com que se torne diferente, né? Mas voltando ao Geraldo Rufino, o Geraldo Rufino falou, tudo na vida é copiado, você não faz nada inédito. E realmente, a gente sempre copia. Eu estou num café que, graças a ter muitos outros cafés, ele vai se tornar um café de referência, dá para ver por toda a delicadeza, as cores, o amor com que isso aqui foi tratado, é diferenciado de A, B ou C. Então, o meu projeto, ele nasceu da minha vontade de fazer com que as pessoas se olhem e vejam o que elas são internamente, e que esse interno, ele se expanda e se torne externo, e que mude teu modo de vestir, pensar, agir, o modo como você pensa em relação à tua família, o modo como você pensa em relação ao amor, ao trabalho, às coisas que você tem como prioridade dentro da tua vida. Então, essa semana que passou, a gente foi dando spoilers ali. Por que que eu fiz esses spoilers ali, junto com a Nalie, que me ajuda muito, e a minha assessora, ela nossa, a ideia dela foge a minha, é muito mais nova, então o conceito é bem diferente. Sempre aprendo com os jovens, porque as pessoas jovens são 1000 vezes mais rápidas do que a gente na tecnologia e tudo que nos barra. O que a gente fez? Eu tinha uma ideia assim, o que é o Além do Salto para mim? Além do Salto vai contar a história da menina, da criança, do adolescente, da mulher e da jovem senhora, né? Vamos contar isso em etapas, porque você não é nada se você não buscar a tua menina interior, você não é nada se você não conhece a tua criança interior. Aí tem toda a fase do adolescente que te traz tantas rebeldias, revoltas, indecisões, entendimentos que você não tem, coisas que você vai aprender. Quando você se torna mulher, você se torna, eu acho assim, um período muito divino para a mulher. Ela se conhece, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela precisa em relação à vida, a pessoas, ela sabe quem ela quer amar, ela sabe como ela quer ser amada, ela sabe o que ela quer trabalhar, ela sabe aonde ela vai com tudo isso. Mas é uma bagagem grande, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muita... como é que eu posso falar? Você tem que se dedicar a muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter dedicação
para o teu trabalho, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus sobrinhos, para os teus afazeres, para aquilo que você quer ajudar socialmente, para N situações que você quer na vida para fazer. E finalmente lá, quando você já passou para a terceira idade, que a gente fala terceira idade, mas eu acho que é a melhor idade, quando você já passou por todas essas fases e você tem uma carga, uma bagagem, um conhecimento que ninguém tira de você, e esse conhecimento, essa carga, essa bagagem também tem que ser repassado, né? Então, além do salto, ele quer falar com você, mulher, em qualquer fase da tua vida, em qualquer momento que você esteja, em qualquer trabalho que você esteja, mas que você queira deixar um legado, que você queira passar sua história, que você queira que as pessoas conheçam a tua história e saibam para que você veio, tá? Não interessa a idade, não interessa o que você faz, não interessa se você não tem uma empresa, você trabalha para alguém, você tem um legado. Se você não tem uma empresa, não trabalha para ninguém, mas é esposa, mãe, é um legado. Se você decidiu que nem eu, não ter filho, não ser uma esposa novinha, eu casei com 43 anos, vocês vão ver minha história aí. Casei com 43 anos, fui buscar meu marido em Portugal, todo mundo brinca, mas foi uma relação que aconteceu na nossa vida e já tem 11 anos que a gente está junto. Tudo isso é história de vida para passar. Então, às vezes você escuta, mas eu já estou com 40 e poucos anos e não casei. Eu casei com 43. Você não tem filho? Eu adotei. São certas situações que alguém passou, alguém vivenciou, alguém teve a oportunidade de viver aquilo que você pode, nem é copiar, mas é se basear naquilo para você poder tirar a tua situação mais leve, fazer com que o teu momento não seja tão difícil quanto o momento daquela pessoa, mas que a tua vivência seja a melhor possível. Aos poucos, ao longo dessa semana, a gente vai falar mais sobre o projeto, tá? E vamos ter uma live de abertura do projeto, onde eu vou convidar 10 pessoas, 10 mulheres, para contarem 10 histórias, né? Eu vou explicar para essas pessoas como é que vai funcionar. Ao longo da semana também eu vou explicar como é que vai funcionar o projeto em si. Agora é só para vocês entenderem do que se trata o projeto. E essas pessoas vão poder contar a história delas, a gente vai poder ter isso gravado e a gente vai ter um site, vai ter uma folha, vai estar no YouTube. E o meu projeto é ir para uma TV, pôr isso numa TV. E quem sabe, eu sonho muito grande, eu não sonho pequeno. Eu assisti uma novela que a Suzana Vieira falava Think Big, pense grande, porque não dá para pensar pequeno, a gente não é pequeno, né? A gente não nasceu pequeno, a gente é partícula de Deus, a gente é muito maior do que a gente imagina. Então não vamos pensar pequeno, né? Então um projeto é grande, é ambicioso, e vai dar certo. Conto com vocês para que dê certo, porque sozinha eu não faço nada, né? Conto com a minha equipe, conto com as embaixadoras, que é um detalhe do projeto. Está ficando longo o vídeo, mas a gente vai dividir ele. Um detalhe do projeto é que em cada cidade, estado ou país, porque a gente já tem embaixadoras em Londres, já tem em Portugal, já tem na Dinamarca. Então as embaixadoras, elas tragam histórias também dessas pessoas que não são do Brasil. Eu estou em Guaratuba, tenho em Curitiba, tenho em Florianópolis, tenho no Rio Grande do Sul, tenho em Aracati, tenho em N lugares. Pessoas que têm histórias para contar. E é uma corrente do bem. Assim, uma vai falar para outra vai falar para outra. E quem sabe essa minha ideia de escrever um pequeno livro aí de 100 páginas se torne um evento de milhões, tá? Eu penso grande, eu gosto de pensar grande. Então, Deus abençoe vocês. Espero que vocês gostem tanto quanto eu gosto. Espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu me apaixonei. E espero que a gente cresça junto, né? Que junto a gente é mais forte, né? Beijos, tchau, tchau. Ok, hoje temos mais um convidado no Uvas e Personalidades. Hoje vamos levantar um pouco o nível do conhecimento. Hoje temos aqui o hipnólogo, tá? Saulo de Paula. Saulo, para quem não te conhece,
eu quero que tu te apresentes, tá? E fales um pouco do que é que tu fazes. Tu fazes um estrago, tiveste uma evolução num local aqui em Guaratuba, que de alguma forma foste necessário no timing perfeito, tá? Nós já vamos falar a respeito disso, mas o que é que te apresentes? Quem não te conhece, quem é Saulo de Paula? Olá a todos, é um prazer, uma satisfação poder estar falando com você. O Saulo é o filho da Dona Bene, o esposo da Grazi, o pai da Gabi, o pai da Sofia. Quando eu falo isso, eu falo muito dos meus valores e talvez aqui no decorrer a gente fale um pouco de diferenças de valores, que eu acho que é bastante importante e é muito propício para o momento, que o valor é aquele estado onde você é um estado que você realmente deseja, é um estado que você quer estar, ele é um pouco mais profundo que você só falar família. Então a família para mim hoje significa principalmente essas referências femininas e que são muito importantes para mim. Um sonhador é alguém focado, alguém que encontrou aquilo que se você vir me entrevistar daqui, sei lá, quando eu tiver com uns 70 anos, eu vou estar fazendo a mesma coisa, porque eu me sinto bem. Acho que esse é o meu lugar, isso é o meu propósito. O Saulo, tiveste a comentar que vieste para aqui há 2 anos, tá? Aparentemente houve alguma indicação, alguma energia que te puxou na estrada, não para o interior, mas para o litoral, como estávamos a falar nos bastidores, mas tu vieste numa altura, aspas, crítica, ou um timing perfeito. Tu vieste no início da pandemia, praticamente. Tu foste uma ferramenta essencial para os locais, para seres esse centro de equilíbrio ou de esclarecimento? É interessante, porque tem coisas que a gente consegue explicar mesmo sendo racional, mas tem coisas que a gente mesmo tentando não consegue. Eu sempre gostei de Guaratuba, a minha filha desde pequena, a praia que ela vinha era Guaratuba, muito embora conheça as outras, mas a gente se sente em casa, é uma cidade do interior, é uma cidade acolhedora, tem uma natureza extraordinária, praias limpas, né? E eu sempre gostei de vir para cá. E eu sou muito sonhador, então eu sempre faço projetos a longo prazo. E nas primeiras vezes que a gente veio, eu e minha esposa, eu falei, olha, se um dia eu for morar numa praia, vai ser aqui na cidade de Guaratuba. Então eu decidi ir largo. E por muitos tempos, entre várias coisas que eu passei, a gente vai falar talvez sobre, né, momentos de muito estresse, eu fui vendedor de automóvel por muito tempo, chegou um ponto em que eu queria me descobrir, que eu queria entender um pouco melhor, me entender. E aí começou uma jornada. Nessa jornada, nós decidimos que talvez seria um momento da gente vivenciar com mais qualidade de vida, principalmente o crescimento das nossas filhas. Uma coisa que me incomoda, João, é falar assim, quando eu fizer, sei lá, 70 anos, eu vou comprar uma casa ou comprar uma chácara e aí eu vou caminhar na praia. Poxa, não vai, cara, não vai ser a mesma coisa. Por que eu não posso fazer isso agora? Por que eu não posso unir o útil ao agradável, né? E isso é uma coisa que ficava na minha cabeça, eu falei com a minha esposa, inclusive 1 ano antes da pandemia a gente comprou a casa aqui. Então já estava certo, a pandemia só foi aquele empurrão. A motivação. A tua área profissional foi um balão, uma bolha de ar fresco para muitos pacientes que aqui estavam, que aparentemente não tinha ninguém com o teu status profissional para assimilar toda essa transição para a nova realidade. Como é que foi assimilar os locais e transformar o teu discurso técnico e analítico para um discurso mais de comum mortal? Como é que foi filtrar todo esse discurso técnico para o paciente? É interessante porque eu sou muito professoral. Então, quando eu converso com alguém, eu quero que a pessoa entenda como que eu entendi, como que eu cheguei naquilo. E é engraçado porque eu acabei me metendo em algumas formações onde sempre era mais difícil, né? Quando eu fui para economia, falei, mãe, estou fazendo economia. A mãe falou, aquele cara que fica no jornal, tipo, é uma coisa fora, né? Eu vou fazer um coach, mas o que é isso? Vou fazer hipnose. Ui, que medo, né? E acho que eu acabei sempre me chamando a atenção isso, porque eu ia atrás porque eu queria entender, né? Então, quando eu vim para cá, eu já vim com essa postura, esse papel de falar, não, eu vou para dar certo, eu vou fazer as pessoas entender que a hipnoterapia, junto com outras técnicas, ela é um resultado. Porque eu, como economista, uma coisa me incomodava, João, eu ia fazer uma consultoria na empresa, eu chego na tua empresa, você vai falar assim para mim, Saulo,
a minha empresa está tendo X de ganho e X de prejuízo. Eu acho que eu sei o setor, eu quero que você resolva. Ou seja, a empresa ela já tem um diagnóstico prévio, muito embora não esteja bem estruturado. E nós, réis mortais, nós nos deixamos. Então a gente nem se preocupa. Tanto é que uma pessoa que está com depressão, se alguém não falar, ela não tem nem força para ela procurar ajuda. Então eu falei assim, tá, se eu presto consultorias para as empresas querem resultados e elas têm um foco, um objetivo. Por que eu não posso fazer essa metodologia, moldar isso e levar para as pessoas? Então quando você vem fazer uma consulta comigo, já no início eu já falo, não se preocupe que você não vai ficar muito tempo comigo, eu nem quero. Eu tenho alguns protocolos. Você vai ficar no máximo 6 sessões comigo. Depois, se você quiser, você vem fazer uma psicanálise de vez em quando, porque eu quero resultado para você. Só que nas primeiras sessões eu já vejo se você está preparado ou não. Porque há a possibilidade de você não estar preparado. Porque eu quero resultado para você. Ou seja, tu transformas, vais pôr termos clínicos, então, tu transformas o que aparenta ser uma cirurgia de alto risco em uma aspirina. Isso. Exatamente. Como é que tem sido a recepção do local? Tá? Estamos a falar de uma povoação do litoral que não tem muito acessível esse conhecimento, a não ser nos filmes, ou que alguém fez na cidade grande, etc. Mas como é que foi essa receptividade? Dá-me um feedback, dá uma experiência interessante que tu tenhas tido para servir de exemplo, para passar esse exemplo para potenciais clientes. Sim. Pacientes, no caso. Isso. Então, quando eu cheguei, não era conhecido, né? E aqui, como é uma cidade interior, não é diferente de onde eu venho. Tem muito relacionamento, é indicação. E eu precisava construir isso. E o meu trabalho é muito assim, João. Enquanto você não me conhece, ou você não assiste um vídeo meu, ou não vê um comentário de alguém, a primeira intenção é repelir. Até porque bem antes, quando eu terminei a faculdade de economia, eu pensava em ser psicólogo, porque psicólogo para mim era uma autoridade. Falei, o psicólogo, o cara vai me analisar. E eu fui galgando um caminho onde eu fiz várias outras formações e não fiz a psicologia em si, mas essas formações fazem a mesma coisa que eu percebia antes no profissional, eles veem em mim hoje. Falam, o cara vai me analisar, né? Mas aí quando começa a conversar comigo, ele percebe que não é bem assim. Então, claro, mas foi um trabalho, né, difícil. Eu estou aqui há 2 anos, então agora que eu tenho bastante indicações, eu tenho os depoimentos, já quebramos o gelo, eu faço eventos, né? Que eu gosto muito disso. Eu gosto do contato com o público. Eu amo fazer a terapia 1 a 1. Eu sou bom em fazer isso, eu gosto de fazer isso. Mas o contato do público não tem preço. Porque quando você está com o público, aquilo que de repente você precisa resolver em você, talvez a solução está na outra pessoa. E aí nós nos unimos. E eu aprendo com todos vocês. Então isso é empolgante. Quem vê nas minhas mídias vai ver lá os vídeos, vai ver eu gosto dos abraços, da renovação, né? E foi quebrando esse gelo e aí foi ficando um pouco mais popular. A pessoa, acho que... Porque hipnose, hipnoterapia, eu como economista posso falar isso, ela é uma terapia de resultado. É claro, a gente percebe, o profissional fez tal coisa. Profissional em qualquer área. É possível de fazer um deslize e distorcer muitas vezes. Acontece em todas as áreas. Mas a hipnose, como diz um cliente meu, ele é engenheiro, um cara que esteve no exterior há muito tempo e estudou muita meditação. Ele chegou para mim e falou, Saulo, começa a falar do teu trabalho como o seguinte, você não faz hipnose, teu trabalho é uma deshipnose. Porque hipnotizado todo mundo já está. A mídia já faz isso, a política faz isso, o marketing faz isso. O marketing é sugestão direta. Exatamente. E o teu trabalho é ensinar. E é muito isso, João. É eu ensinar você como que a tua mente funciona, como que eles utilizam isso para condicionar você e para que você decida. Nesse momento você não está decidindo nada, me desculpa, mas por mais que você está olhando, não acredita em mim, pesquise. Se aprofunde mais, que você vai perceber que o que eu falo eu sei porque aconteceu comigo. Com essa bagagem a passar, há um marketing, não tem outra palavra, se eu disser assim, há uma influência, não, há um marketing, não, há uma educação. Já te viste algures numa plateia? Não, a tua pessoa
tu, ao estar, já te viste na plateia? Sim. Qual é a sensação? Principalmente, João, que esse processo que eu estou agora... Entendeste agora a sequência? Eu fiz um corta, se complementas essa... Quem me olha hoje, o Saulo gravando vídeo, fazendo entrevista, fazendo uma palestra, fazendo treinamento. Quem me conheceu há uns anos atrás, eu era aquele vendedor que eu ficava atrás do computador, não conseguia olhar você no olho. Então, na plateia, muitas vezes eu vejo aquele que está lá no cantinho, aquele que quando eu passo perto, esse era eu. Tá? Então, eu vejo muito isso. Né? E aí um gancho também para falar de novo da hipnose, a hipnose causa isso em você. Porque vamos dar um exemplo, você sabe disso, você grava vídeo, você sabe o potencial que tem. Hoje é diferente, o marketing, o nosso trabalho, aqui eu estou promovendo o meu trabalho, você está me dando essa oportunidade. Né? Mas por que isso? Porque o teu cérebro não diferencia se ele está vendo eu por um vídeo ou se ele está vendo eu ao vivo e a cores, as microexpressões faciais. Só que a pessoa, primeira vez que você olha para uma tela, você trava às vezes. Você fala, não, mas eu vou ficar olhando para aquilo ali, né? Tipo, porque é normal você ver a reação da outra pessoa. Não é normal você olhar lá, não sei o que a pessoa está fazendo. Nesse momento pode estar, né, comendo, pode estar assistindo outra coisa, pode estar jogando. E isso incomoda. Mas comece a perceber se isso te incomoda, provavelmente vem julgamentos. E agora perceba qual é esse julgamento, quem são as pessoas que estão te julgando. E aí você começa a desconstruir essa timidez, essa trava. Porque essas pessoas que você acredita que elas estão te julgando, não estão nem aí para você, cara. Elas estão preocupadas com o problema delas. E isso é um condicionamento que você tem. Então a hipnose começa a destravar de várias maneiras. Ela é um desenvolvimento pessoal extraordinário. Então vamos falar da uva agora. Assim, você já viu o rótulo, tá? Eu já identifiquei o sal fluido, estruturado e com cabedal e couro, digamos assim. Portanto, ele é fluido. Ele é um destilado, tá? Ele, assim, ele é lá para um lado do brandy, bourbon, conhaque. Portanto, é assim que eu identifiquei. Como vê, não é só uvas, mas tem todo um processo de colheita, produção, maturação, fermentação de uma barrica de carvalho velho e depois de um bom estágio de 2 anos, quiçá 7 a 12 anos em barrica de carvalho, sai um fluido com uma estrutura pessoal, tá? Saulo, então é assim, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Um livro, inclusive eu tenho escrito um livro, tá? Eu não publiquei ele ainda, mas o nome é Rumo para a Minha Vida. Rumo para a Minha Vida. Rumo para a Minha Vida. Esse nome veio de uma metáfora que está no livro do Christian Barbosa, é a Tríade do Tempo. É um livro extraordinário, tem muitas metáforas lá. E lá tem uma metáfora que trata sobre a questão dos objetivos. E ela é muito cirúrgica naquilo, sabe? E o momento que eu me deparei com esse livro, era um processo de treinamento que eu tinha recém saído, e eu falei, poxa, caiu uma chave, sabe? Eu comecei a entender o porquê que 11 de cada 10 livros de inteligência emocional falam que você tem que ter objetivo, né? Isso começou a fazer muito sentido para mim. E é engraçado porque eu me conecto com as pessoas, que muitas pessoas chegam para mim perdidas. Elas chegam numa fase da vida onde ela está depressiva, está ansiosa, mas a grande maioria chega para mim e fala, Saulo, cara, eu estou assim perdido, eu quero ter um norte, né? Eu quero ter um caminho, eu preciso me entender, né? Então eu produzi um livro, onde eu tenho até um curso online, onde trata ferramentas de coach, programação neurolinguística e hipnose. Com mais de 8.000 horas de atendimento, eu como economista, eu fiz toda uma estatística, projeção, das principais pacientes, quais que eram as demandas, quais que eram os resultados, e eu criei um protocolo, as principais ferramentas do coach, programação neurolinguística e hipnose. Porque para você que está começando, talvez tenha curiosidade, para você não precisar fazer tudo de uma vez, tem um curso no YouTube meu, gratuito, que eu estou lançando, ele vai ter aulas, toda semana está tendo aula lá, onde tem todo um processo. Você passa por uma terapia, você aprende as técnicas e você pode aplicar depois. Porque eu mensurei de todas essas horas. Então, agora já até me perdi de tanto que eu falei. Não, tudo bem, tudo bem. Bom, agora vamos à pergunta que já é categórica e tradicional, tá? Um comum mortal chega à frente do profissional Saulo / comum mortal Saulo de Paula. O que é que ele vai ler nos teus olhos? Segurança e credibilidade. Isso é uma coisa que às vezes eu até penso assim, cara, quando eu me for, como que eu vou ser lembrado, sabe? Tipo, é aquele cara onde eu me sentia seguro,
Eu tinha um problema, e eu amo o problema, eu sempre falo isso, eu resolvi o problema desde muito cedo, principalmente com o problema dos outros, que deu o olho de fora. Mas eu quero principalmente ser lembrado assim, que aquele cara que é o fio do bigode, é o ponta firme, é o cara da credibilidade, sabe? Saulo, considerações finais. O que é que tu aconselhas para a nova sociedade, para o novo ambiente pós-pandemia? Para o geral, assim, um pensamento, uma frase, uma máxima global, analítica de um profissional. O que é que tu recomendas para a nova realidade? Hoje o que eu vejo para a nova realidade, e já fala-se muito isso, João, tem uma palavra que é humanização. Nós vimos lá na palestra do Rufino, e humanização no sentido de, principalmente as empresas que eu presto as consultorias, é você olhar para o funcionário e para o cliente como parte de um todo. Como que eu, como empresa, vou contribuir para que eles estejam melhores e para que ambos um complemente um ao outro e me tragam o resultado. Porque a empresa precisa de resultado e isso é bom, é positivo, precisa crescer. Mas a palavra é como que eu vou englobar tudo isso. E é aí que entra o meu trabalho. Todos somos um. E aí eu tenho entrado nas empresas onde entro nos setores e eu vejo pessoas que não estão rendendo. Porque ela não está rendendo porque ela não está bem. E aí uma vez que ela começa o processo de terapia, o processo de desenvolvimento, ela entende. A empresa vai ganhar, os clientes vão ganhar. Tá? E isso que seja possível de estender até para os clientes. Então a palavra é humanização, com certeza. Saulo de Paula foi nosso entrevistado hoje, uma bagagem daquelas, um conhaque bem envelhecido. Vamos falar de um conhaque bourbon lá para os Estados Unidos e vamos falar assim daquela época bem tradicional, antes da Guerra Civil Americana. Tem uma estrutura de carvalho americano. Saulo, obrigado por teres vindo à minha entrevista, ao meu programa, tá? Muito aprendizado, muito know-how e muitos conselhos. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Nos Dicas da Fran de hoje vamos falar um pouquinho sobre a beleza feminina mais uma vez. E não poderíamos jamais esquecer da nossa beleza brasileira. Mulheres do cabelo cacheado e peles negras. Hoje vamos saber, mulheres com a pele escura e cabelos cacheados podem fazer mechas loiras? Fica bonito? Qual tonalidade usar? Por isso convido você a vir agora para o nosso programa e ficar por dentro desse universo incrível de mulheres. Nos Dicas de hoje nós vamos estar trabalhando, como disse para vocês, o cabelo cacheado. Veja só a definição desse cacho, mesmo ele já estando seco, olha, um caimento normal. Então você às vezes se pergunta, Fran, as luzes combinam para qualquer tipo de pele, combinam para qualquer tipo de cabelo? Sim, as luzes podem ser feitas em cabelos cacheados e também podem ser feitas em pessoas de pele negra. A diferença é o tom que nós vamos usar depois. E na minha dica da semana eu vou ensinar você a ficar iluminada com um cabelo maravilhoso desse. Vamos lá!
Como eu tinha dito, olha aí a dica da Fran da semana. Cabelo cacheado, pode mechas? Pode sim. Pessoas de pele negra podem com mechas loiras? Podem sim. Olha que maravilhosa que ela ficou. O contraste de leveza que deu no início do vídeo para o final. Olha o detalhe que não se perdeu os cachos, olha. Olha que lindo. Todo mundo pergunta, Fran, mas se eu fizer cabelo loiro, não vou perder o cacho? A prova está aqui. Um trabalho bem feito e, além de tudo, a claridade traz leveza ao nosso semblante. Faz você se sentir uma mulher poderosa, chamativa para o verão. Bora lá clarear seu cabelo? A dica da Fran da semana. Hoje você entendeu no programa As Dicas da Fran que mulheres, independente da cor de pele, independente da estrutura do cabelo sendo cacheado, afro, liso, podem sim fazer mechas para ressaltar a sua beleza. E eu convido você a continuar seguindo o nosso programa Uvas e Personalidades com João Carlos Farrapa. Um programa incrível, cheio de diversidade, onde você fica por dentro de tudo que acontece nesse universo. É um prazer ter você nos assistindo. Continue seguindo Dicas da Fran. Temos também o nosso Instagram, Uvas e Personalidades, e também Fran Caetano, Fábrica de Loiros. Um grande abraço, espero você na próxima semana. Vamos a isto. Mais uma curiosidade daqui do João Carlos Farrapa, de Uvas e Personalidades. Vamos falar de Maria Antonieta. Maria Antonieta, casada com o último dos Luíses, da dinastia dos Luíses, rei de França, o qual perdeu a cabeça na Revolução Francesa, na guilhotina. Mas vamos falar de Maria Antonieta. Maria Antonieta, uma personagem muito mimada desde a infância, foi casada com Luís XVI. Narcisista, muito mimada desde a nascença, na corte usufruía de muitos favores e, sendo ela narcisista, queria ser sempre o centro das atenções. Nesse sentido, vamos falar então qual é a relação. Havia um licor dos deuses que era muito bebido e consumido pelos membros da corte, no caso, o champanhe. Sendo assim, participando daquelas grandes orgias monárquicas, grandes festas bem peculiares, das quais ela gostava, ela teve a ideia de alguma forma estar presente nas bocas de todos os franceses que consumissem o champanhe. De que forma? Pediu a que os fabricantes produzissem uma taça especial de champanhe que tivesse a forma do seu seio, o seu seio de Maria Antonieta. Então, quando se servirem de champanhe, numa taça daquelas mais abertas, relembrem-se que, de alguma forma, é o modelo do seio de Maria Antonieta. Estas e outras curiosidades no meu YouTube, João Carlos Farrapa, do Uvas e Personalidades, onde vocês veem que, de alguma forma, têm na mão algo que foi passado, é presente e sempre será contemporâneo. Até um próximo episódio. Tchau, tchau!